Paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui para refletir na palavra do Senhor, não é? A Bíblia diz que a palavra do Senhor ela é viva e eficaz, e é como uma espada de dois gumes, ela corta para lá e corta para cá, não é? Nós estamos aqui com a palavra do Senhor nas mãos para levar para você aquilo que Deus tem para nós neste dia, neste momento em que você está nos assistindo, né, em que você está meditando na palavra do Senhor, porque bom é quando nós estamos na presença do Senhor, fazendo a vontade dele, estando diante da sua potente mão, não é? Estando acobertado pelas suas palavras, pela sua voz e atendendo ao seu chamado, né? E hoje nós queremos meditar aqui no Evangelho de São João, né, o capítulo 3 e o versículo de número 16. Esse trecho, ele é bastante conhecido, né? Ele é um trecho que fala de Deus que amou o mundo, né? Que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. E é uma passagem que todo mundo conhece. E nós queremos meditar em alguns minutos aqui aquilo que Deus tem para nós neste momento, né? Então vamos ler o trecho aqui, capítulo 3, do versículo 16 até o 21, né? Do 16 ao 21, para nós aqui meditarmos aquilo que Deus tem para nós. Se você está assistindo o nosso vídeo aí, né? Não tem pressa, procure a sua Bíblia aí. Nós vamos falar aqui no Evangelho de São João, não é? Capítulo 3, o versículo 16 até ao 20, não é? Onde nos traz uma mensagem grandiosa, não é? O capítulo 3 fala que Jesus instrui a Nicodemos, quando Nicodemos nasceu de novo, né? Acerca do novo nascimento. E nós vamos pegar aqui, como o nosso tempo aqui é pouco, né? Para ministrarmos, para não cansarmos, nós vamos falar aqui sobre o versículo 16 até o 20, não é? Que diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O versículo 17 diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E dando continuidade aqui, o 18, o 19 e o 20 diz: quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, não é? Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Que mensagem maravilhosa, né? Que leitura maravilhosa, que trecho maravilhoso. Nós estamos aqui meditando, aprendendo, estudando a palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus, eu já falei no início, ela é viva e eficaz, não é? Ela é alimento para a nossa alma. Como o nosso corpo precisa de alimento, né? Todo dia nós dormimos, precisamos descansar e nos levantamos pela manhã, precisamos nos alimentar, não é? Para passar o dia bem, tomar o café da manhã, almoçar, jantar, até chegar à noite, aquela rotina de cada dia. Assim também é o nosso espírito, ele precisa estar sendo alimentado. Então adote o bom costume, não é? Eu tenho adotado isso comigo, de manhã, antes mesmo de tomar o café da manhã para me alimentar materialmente, eu me alimento da palavra do Senhor, eu medito na palavra do Senhor, eu vou estudar a palavra do Senhor, e você vai ver como é bom você estar alimentado espiritualmente, como é bom você estar sentindo a presença do Senhor, como é bom você amanhecer o dia já alimentado espiritualmente.
Até quando você vai se alimentar, tomar o seu café, você já está bem, você sai para o seu trabalho, você vai para a rua, você vai fazer os seus afazeres já com o Espírito Santo do Senhor junto a você, não é? Aquele belo costume e bom costume de orar ao levantar, né? Agradecer a Deus pela noite de paz que você teve, né? Pedir a Deus para que te dê um dia de paz, de felicidade. Isso é muito bom e faz bem para a nossa saúde. Então, que possamos sempre estar na presença do Senhor, fazendo a vontade do Senhor. Então, vamos lá, o versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O interessante é que muita gente hoje em dia está preocupado com as coisas materiais, com as coisas que o mundo oferece, não é? E às vezes acha que Cristo veio ao mundo, que Deus mandou o seu Filho ao mundo para trazer coisas boas. Sim, a melhor coisa é a salvação. É isso que ele enviou o seu Filho. Ele mandou o seu Filho para aqui para trazer a salvação. Mas tem a gente aí preocupado que queria que Jesus Cristo tivesse vindo aqui, não para dar a sua vida, para que nossos pecados fossem remidos, mas ele quer uma vida regada de alegria, de felicidade, de muito dinheiro, de muita coisa. Não, Deus enviou o seu Filho ao mundo de uma tal maneira para que todo aquele que nele crê. Ele enviou o seu Filho para trazer a palavra de esperança, para trazer a salvação, para que possamos reconhecer que Ele é o verdadeiro Senhor e Salvador da nossa vida, e que nós precisamos dEle. E é por isso que Ele enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenhamos a vida eterna. Aqui é tudo passageiro, aqui é apenas um pouquinho de tempo que nós estamos passando aqui, mas a vida eterna com Cristo já está dizendo, ela é eterna. E quando se fala em eternidade, é para toda a vida, não é? E muita gente acha que a coisa aqui está boa, que a coisa aqui vai melhorar. Não, meu irmão, todo dia nós estamos pregando, nós estamos falando nas redes sociais, na televisão, e dizendo que Jesus Cristo está voltando. Ele veio, ele morreu, ele foi crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Está à destra de Deus Pai, aguardando a hora, a determinação do Pai para vir buscar a igreja. E está bem pertinho, nós sempre estamos dizendo. Então nós devemos estar prontos para esse grande dia. E aqui ele diz, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então você tem que crer no unigênito Filho de Deus, no Salvador da nossa vida, aquele que deu a sua própria vida para que nós tivéssemos a esperança de uma vida eterna. No versículo 17 diz, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. E assim ele deixou a sua palavra, ele deixou os seus ensinamentos, ele deixou a sua trajetória para que nós pudéssemos seguir, para que nós pudéssemos hoje estar aprendendo a palavra de Deus, falando sobre a palavra de Deus e dizendo que ele, o nosso Deus, ele deu o seu próprio Filho, o seu único Filho, para que o mundo fosse salvo por ele. Ele não veio para condenar o mundo, ele veio para salvar, buscar o que se havia perdido, para fazer maravilhas, e muitos não compreenderam. E ele foi crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Então aí está o segredo, ele morreu, mas ele ressuscitou, porque era determinação do Pai, do nosso Deus, que ele viesse para que o mundo fosse salvo por ele. E muita gente não reconhece ele como Salvador, mas está dizendo aqui o seguinte: quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito
Filho de Deus. Então não sou eu, não são os crentes, não são os cristãos que dizem que você está condenado. É a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada que diz que ele veio, quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porém, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Então, ele veio para os que creem. Então, se você crê, você tem esperança da vida eterna. Se você crê, você tem esperança de um dia ser arrebatado junto com a igreja e estar nas mansões celestiais, vivendo eternamente. E a condenação é esta, diz o versículo 19, não é? Aqui, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram ruins, eram cheias de coisas ruins, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. A luz veio ao mundo, mas eles não quiseram a luz, eles quiseram ficar com as trevas, e hoje continuam ainda pensando que são maiores do que Deus, que fazem tudo, mas Deus continua no comando de tudo. O seu amor continua eterno, para que o mundo seja salvo por ele. E é por isso que nós estamos pregando a palavra de Deus e dizendo: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O versículo 20 diz: porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, não é? E não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Então, os homens maus amaram mais as trevas do que a luz. Todo aquele que faz o mal aborrece a luz. É por isso que muitas vezes não querem seguir a Jesus Cristo, porque eles se acham melhores do que os outros, e muitos deles se acham mais importantes do que Deus, do que os cristãos, e condenaram a Jesus Cristo e continuam condenando os cristãos, não é? Dizendo que Deus não existe, que isso não é coisa que se faça, está pregando e às vezes querendo até prejudicar os cristãos de pregarem a palavra de Deus. Mas tudo isso é para nos mostrar que Cristo está às portas e que está se cumprindo a palavra de Deus nas nossas vidas. Está bem pertinho de Jesus Cristo voltar, não é? Aí no versículo 21, para nós encerrarmos aqui, ele diz: mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Mas quem pratica a verdade, quem está falando a verdade, quem está seguindo os passos de Cristo, quem está fazendo a vontade de Deus, vem para a luz. E quem é essa luz? É o próprio Cristo, que veio e deu a sua vida por nós, não é? Vem para a luz a fim de que suas obras sejam manifestas, e o mundo veja a mudança na sua vida, e o mundo veja que ele está fazendo a vontade de Deus, que nós estamos pregando a vontade de Deus, porque as obras, quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque as obras são feitas em Deus, não é? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós temos que ter fé e temos que praticar as nossas obras também em Deus, porque elas são feitas em Deus. Então eu quero deixar esse recado para você: aceite a Jesus Cristo como Salvador, reconheça Ele como Salvador da sua vida, declare para o mundo que você serve a um Deus todo-poderoso, que tem feito a vontade dele, está bem pertinho dele voltar. Nós já estamos vendo os acontecimentos aí, tudo nos mostra que Cristo já volta, não é? Breve Cristo virá buscar a sua igreja, e nós que fazemos parte dessa igreja temos que estar de prontidão, aguardando a volta do unigênito Filho de Deus. Então procure aceitar. Se você não conhece esse Deus, se você está ouvindo essa palavra, aceite a Jesus Cristo como Salvador, reconheça Ele como Senhor da sua vida, certo? Então, que essa mensagem toque ao seu coração, que essa mensagem fale ao seu coração, porque Jesus Cristo está às portas. Não esqueça, Jesus Cristo está voltando. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Amém? Que Deus vos abençoe em Cristo.